Olá, eu sou o Marcos Martins. Oi, eu sou o Rick Trindade. E você está escutando o Depois das 19. Olá, ouvintes do Depois das 19. Obrigada por estar com a gente em mais um episódio. Obrigada por ter esperado esse tempinho, não ter largado a gente. A gente estava nesse período aí de pós-eleições, estava se alinhando, passando por esse tsunami, né, que foi esse último mês. A gente precisava se realinhar, voltar aos caminhos, né? Respirar, aprender a respirar de novo, aprender a andar, bolar estratégias, muito importante. A partir de agora, eu creio que muita gente está fazendo isso. Creio que agora, mais do que nunca, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente vem empregando durante muito tempo, e é estratégia mesmo. E é isso, espero que vocês gostem desse episódio, dos próximos que virão. A gente vai tentar ser muito mais assíduo. Continue acompanhando Depois das 19, continue nos seguindo no Instagram, no Twitter, e vem muita coisa boa por aí. Até mais. Então, a produção de conteúdo, ela é muito doida, porque da forma que a gente entende ela, o que fizeram a gente entender, que querem que a gente faça, ela exige uma constante produção desse conteúdo, né? E as pessoas, sei lá, eu acho que elas esquecem que são pessoas e que existem limites e que todo mundo precisa de uma pausa por um tempo. Não precisa ser uma pausa de um ano, mas também ter uma pausa de um mês ou de 2 semanas é tudo bem. E eu acho que é isso, assim. Essa pausa que o Depois das 19 teve foi muito importante, porque acho que o momento político e tudo que envolve esse momento político foi desgastante para todo mundo. Acho que depois dos 19 todo mundo aqui teve um desgaste bem grande com isso. E aí essa pausa é muito importante, né? Pra gente voltar ali com força. Então, é isso, assim. Acho que é tudo bem pra gente parar e que as pessoas precisam entender. As pessoas que produzem conteúdo, influencers, enfim, todas as pessoas do meio digital precisam entender que pausas são importantes. E eu espero que elas façam isso, assim, de tempos em tempos, que elas não fiquem doidas atrás de like, que é justamente o episódio hoje que a gente vai falar, né? Os números são importantes, a gente quer crescer, mas, assim, se permita ter a pausa, sabe? É muito importante. Olá, gente! Mais um programa Depois das 19, depois de uma pausa para se reenergizar, para se concentrar, para se refletir, para refletir sobre nossa sociedade. A gente precisava dessa pausa pra gente dar um tempo na nossa mente, que foi um baque muito forte esses últimos meses, e eu acho que era necessário a gente fazer essa pausa, até para se concentrar, porque a gente não ia entregar programas de qualidade no estado que a gente estava. É tempos também de se aproximar dos nossos, daqueles que nos querem bem e que têm mesmos objetivos que nós. Fica com esse programa aí maravilhoso sobre redes e os números nas redes sociais. Programa maravilhoso com pessoas incríveis. O Rick, que eu conheci via Twitter, uma pessoa de coração imenso. E o professor da Tarcísio, uma pessoa que influenciou a minha história. Aquelas pessoas que você conhece, que você se inspira, e é uma motivação muito grande, um orgulho muito grande ter esse preto maravilhoso fazendo um trabalho incrível que ele faz, e foi uma honra para mim tê-lo no nosso programa. Então fiquem aí com mais esse programa Depois das 19. Então, gente, nessa semana a gente vai trazer um assunto que é muito contemporâneo, até um pouco white people problems, mas acaba afetando os pretinhos também, que é a prisão dos números, os números nas mídias sociais. E para isso eu trouxe alguns convidados, e entre eles está o Rick. E eu vou pedir que Rick se apresente. Rick por Rick, quem é Rick? E aí, minha gente? Bom, eu sou o Rick Trindade, como eu já disse. Eu sou do interior da Bahia, sou recém-formado, me formei em massa, comunicação social, rádio e TV. E é isso, estou aí na batalha, procurando emprego, procurando espaço.
E Rick, a gente se conheceu justamente numa situação onde a gente estava discutindo esse assunto. Foi um desabafo do Rick e que me fez pensar em algumas questões da consequências, como a internet é conduzida, principalmente nessas mídias sociais. E uma coisa que Rick não comentou, que Rick é youtuber e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora, né, Rick? E uma coisa que eu gostaria que você falasse é qual foi esse seu caminho pela internet? Caminho de começar a produzir conteúdo na internet. Cara, eu sempre gostei de internet. Sempre acessei a internet e tal. Mas é aquela questão da representatividade, né? Eu não me via, e com certeza também na internet, nos canais de YouTube. Até hoje, os grandes canais de YouTube, os YouTubers mais famosos são pessoas brancas, né? A gente vê isso, a gente percebe isso. E depois de um colega gravando já no final da minha graduação, eu estava gravando a gente tem um telejornal, a gente estava fazendo um telejornal para uma disciplina, e um colega gravou, eu não me lembro o tema que era da reportagem dele. Só que ele trazia a Nathalie Neri falando, e até então eu não conhecia esse universo dos youtubers negros, desconhecia totalmente. Para você ver que, para a gente conhecer, a gente precisa pesquisar, porque não chega até a gente. E aí, voltando à questão da minha ideia, do meu percurso, eu sempre tive consciência de que eu sou um homem negro. E só que isso se intensificou muito na universidade. Eu tive contato com algumas questões, discussões raciais a respeito da negritude, de questões raciais e tal. E aí eu decidi juntar o útil ao agradável, porque como eu sou formado em comunicação, e eu preciso criar meu portfólio. E eu adquiri uma câmera no final do ano passado, no meio do ano passado. E eu falei, não, eu vou decidir criar um canal porque eu posso falar sobre coisas que sejam relevantes e também posso acabar produzindo conteúdo para o meu portfólio também. Então, essa questão toda de roteiro, de gravação, de edição, sou eu que faço tudo no meu canal. E é isso. Meu caminho foi esse. Tanto para discutir questões importantes, tanto para também conseguir me enxergar diante das câmeras, que isso é um processo, ainda é um processo. E também poder exercer, enquanto eu não estou empregado, poder exercer, de certa forma, a minha profissão. Entendi. Aí nisso eu vou falar que aqui no podcast a gente leva uma vantagem, porque aí a gente não tem a barreira, a questão da câmera, né? Porque eu acho que é algo que a gente muitas vezes se sente intimidado. A câmera, ver a câmera ali na frente e ter que falar pra frente dela. Como é que foi pra você essa quebra? Ou não foi uma questão pra você? Foi uma questão, ainda é uma questão, na verdade. Eu ainda me acostumo com a minha própria imagem. Porque eu não vejo muitos negros à frente da câmera, e eu também, principalmente negros que sejam gordos. Então alguém precisa começar. E se eu servir de exemplo para uma pessoa, para duas pessoas, eu acho que isso já está valendo a pena, para que a gente consiga se enxergar de uma maneira melhor. Justamente dessa questão de ser gordo, que acaba tendo toda uma discussão de entrada de negros, produção de conteúdo de pessoas negras, e o que eu sinto e o que eu percebo muitas vezes é que às vezes essa discussão estrutural, que é muito mais complexa, acaba apresentando certas falhas. Eu acho que a gente tem uma certa responsabilidade nisso, mas o sistema que a gente vive da sociedade acaba criando os padrões, e é justamente qual é o padrão do negro que vai ser aceito, né? Mas o que particularmente me incomoda é que se você entrar no Instagram, em páginas, em perfis que dizem exaltar a beleza negra, você vai ver que a beleza negra que ela está exaltada, ele está dentro do padrão que já é estipulado. Só muda a tonalidade da pele, que é negra, só muda os corpos, que vai velhada, gente magra. Geralmente as mulheres são também as mulheres com corpões, como a gente diz e tal. Nunca tem, na maioria das vezes, esses grandes perfis, que tem muitos seguidores no Instagram, não quebram essa barreira do estereótipo. Reproduzem estereótipo, só que em corpos negros. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu parei de seguir vários perfis no Instagram por causa disso. Porque como é que você diz que a gente já vem de uma imposição, de um padrão estético, e você quer fugir disso. Só que no lugar que você acha que você vai encontrar acolhimento, você não encontra. Você acaba enxergando a reprodução desse mesmo padrão. É uma coisa difícil, complicada. Sim. Não é uma quebra total de estrutura, né? É um argumento, é uma fala que diz que não, vamos desestabilizar
estrutura, essa estrutura racista, branco-centrada, mas acaba não tendo a autocrítica sobre que padrões, que modelos está deixando passar, né? É isso. É complicado demais. Mas eu acho que a gente tá caminhando, né? Acho que é uma discussão que a gente vai conduzindo, vai levando. E também tem toda uma questão do colorismo, né? Que é qual negro é que vai entrar, qual é a tonalidade do negro que vai passar. Com certeza. São questões, são pequenas questões que envolvem o todo e que precisam ser discutidas porque são importantes também, né? Para que a gente chegue de fato numa quebra essa desigualdade e consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque se eu, enquanto negro, não consigo me enxergar dentro do próprio movimento e dentro das próprias páginas, perfis que dizem que exaltam a beleza negra, eu vou me encontrar onde? Eu vou me enxergar onde? Isso é uma questão também, que precisa ser discutida. Algo que já foi discutido em programas anteriores é o local do LGBT negro nas discussões dos movimentos negros, né? Da agenda preta, vamos colocar assim para simplificar. Que se esse LGBT negro já não está sendo pensado na base, na formulação das políticas, não está sendo colocado em consideração nessa agenda preta, ele já está começando errado, né? Porque a gente já tem que começar desde o começo já pensando em todos, porque todos nós sofremos essa opressão racial, todos nós fomos, nossos antepassados foram sequestrados por igual, então não tem por que eu desconsiderar esses outros corpos na agenda, né? Na nossa agenda. Com certeza. O que eu penso é que assim, nós somos seres individuais, a gente temos questões individuais. Isso é inegável. Só que assim, o individual não tem um ponto, tem um limite, e que a gente precisa primeiro pensar coletivamente para tentar quebrar esses padrões o máximo possível. E daí, então, conseguir exercer a nossa individualidade, né? Porque a gente não consegue, eu acho que na minha visão, a gente não consegue exercer nossa individualidade se a gente não funciona enquanto coletivo. Exato. Exatamente. E por mais que eu acho que tem certas, digamos, configurações identitárias, não, acho que não é essa boa palavra. Certas padronizações que foram criadas a partir da colonização mesmo. Acho que tem muita coisa que foi invenção de branco e europeu, mas ainda que tenha sido uma criação da branquitude, a gente tem que saber contextualizar, e que no nosso tempo atual a gente também está reproduzindo discriminações. Então, por mais que a base não seja nossa, a gente precisa discutir para a gente não replicar esse mesmo erro, né? Com certeza. Eis a questão, né? E aí entra a questão dos números também, como é o assunto principal que a gente está discutindo aqui. De como se eu quero obter um sucesso mais fácil, é mais prático, é mais simples eu usar de métodos que vão ser mais aderentes, mais fáceis de eu crescer os números, né, Rick? Com certeza. Você reproduzir métodos que facilitem a sua visibilidade, né? Isso acontece muito, infelizmente. Tem gente que produz muito conteúdo bom, só que não consegue alcançar, diferente de outras pessoas que não produzem conteúdos tão bons assim, mas que de certa maneira acabam reproduzindo alguns comportamentos e tal, e acabam alcançando mais números. Eu acho assim, os números eles são importantes, sim, para quem trabalha com conteúdo. Os números eles conseguem medir a qualidade do seu trabalho, infelizmente ou felizmente, né? Porque a gente precisa disso. Só que assim, eles não qualificam o seu trabalho, né? Os números não é o que determina se a qualidade do seu trabalho. Não é o que vai determinar se o seu trabalho é bom, se aquilo que você produz é bom ou ruim. Mas eles são importantes. Ele tem a sua importância porque se você produz,
Você quer ser ouvido, você quer ser visto e você quer que o seu conteúdo essas pessoas que se veem em você, né? Isso é importante. Eu não tiro a importância dos números de maneira alguma. Só que assim, eles não são tudo, né? Não dá pra você pegar... Eu vejo pessoas no Instagram, nas redes sociais, que tem grandes números, só que não produzem conteúdo nenhum. Não falam com ninguém, não conversam com ninguém, não representam nenhum grupo e fazem sucesso, representam marcas. E existem outras pessoas que não alcançam tantas outras pessoas, não alcançam muitas pessoas, só que produzem conteúdo de qualidade. E essa é a questão. Precisa ser evidenciado. Quem tem muito número ou quem produz algo de qualidade. E se aquele que produz algo de qualidade ele não consegue alcançar muitos números, ele vai acabar desistindo. Porque uma hora a gente cansa, né? Se a gente vê que ou ele acaba desistindo, ou ele acaba se enquadrando e reproduzindo esses padrões para conseguir visibilidade. Eu vejo que isso acontece muito também. Sim, e nós como os negros, a gente sabe que é muito mais fácil de conseguir um aumento de números se a gente adota um discurso que agrada branco, ou embranquecendo o nosso discurso, que a gente pode entrar em um outro momento, falar o que é esse embranquecer o discurso, né? Que tem toda uma discussão filosofal e sociológica sobre isso. Mas a gente sabe que, às vezes, é mais cômodo para nós a gente adotar um discurso que a branquitude vai aderir mais. E isso é até tentador, sabe? É a questão também entra a necessidade, né? De você querer ser visto, de você querer ser patrocinado, de você querer... É uma questão complicada, na verdade. Mas eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso, porque senão a gente vai perpetuar isso a vida toda, reproduzindo isso, esse padrão a vida toda. E negros e negras que precisam ser ouvidos, que precisam ser vistos, vão acabar sendo esquecidos. Não vão aparecer, não vão ter o devido reconhecimento que merecem, justamente por isso. É muito complicado. Você conseguir produzir um conteúdo bom, demanda tempo. Eu, por exemplo, posso falar por experiência minha. Eu faço roteiros, então eu preciso pesquisar. Depois dos roteiros eu preciso gravar. Eu gravo tudo sozinho, eu faço tudo sozinho, eu gravo. Depois de gravar eu preciso editar. Então isso demanda tempo, organização. E a partir disso eu quero receber um feedback das pessoas, pra até saber se o que eu tô produzindo vale a pena ou não, se eu posso continuar produzindo o que eu produzo. Aí entra a questão da importância dos números. Pra mim, a meu ver, a importância dos números entra aí. E você sabe se vocês são as pessoas, se o seu conteúdo agrada ou não. Mas é isso. Eu percebo também que a grande maioria dos youtubers, principalmente youtubers que alcançam fama, a quantidade de são inigualável também. É muito grande. Diferente de youtubers brancos que produzem, a grande maioria, pelo menos que eu vejo, não chega a 10% do que os youtubers negros produzem e não são tão odiados assim, por exemplo. Uhum. Sempre tem um comentário tipo: por que você tá falando de negro? Somos todos humanos, né? Sempre vai pra essa questão. Por que você precisa produzir conteúdo para falar sobre racismo? Se você não falar, ele vai deixar de existir. Como se fosse fácil assim, né? Paramos de falar do racismo, acabou. Ele parou de existir. E a gente sabe que não é. Aí, e também tem as outras cobranças que, quando você fala de racismo, e que eu acho que o tema do racismo não deve ser só de pessoas negras, é uma discussão social que todas as pessoas e todos os grupos deveriam fazer. Aliás, eu cobro muito mais a branquitude e brancos para falar de racismo do que de negros, porque o problema foram eles que criaram. a gente só sofre as consequências dele, né? Mas não é uma criação nossa. Mas é bem difícil, porque o racismo, o contraponto, eu acho, é a questão do privilégio. E muitas pessoas brancas não querem admitir a existência do racismo, justamente porque elas vão precisar repensar os seus privilégios. Ninguém quer perder seus privilégios, sejam eles pequenos ou grandes. As pessoas não querem perder os seus privilégios. Então, é mais fácil ignorar. E justamente, por não sofrer as consequências, o racismo é problema nosso, dos negros. Então, eles que se virem, eles que resolvam esse problema, e a gente vai continuar vivendo, os brancos, né? No caso. Vão continuar vivendo, a maioria, sem muito se importar com isso, porque eles não são afetados. Para mim, esse é o grande problema também. Bom, para continuarmos o debate, convidamos o professor Tarcísio Silva, que estuda os efeitos das mídias sociais e de seus algoritmos na sociedade. Olá, eu sou Tarcísio Silva, eu
Eu sou mestre em comunicação pela Universidade Federal da Bahia e sócio-diretor de pesquisa no Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados. Além disso, sou professor e pesquisador acadêmico, realizando doutorado e dando aulas em especializações da USP, Unicinos e outras. Atualmente, eu pesquiso como as mídias sociais têm impacto na sociedade em várias áreas, como o mercado da comunicação, publicidade e relações públicas, e também como a comunicação e os algoritmos em plataformas digitais como Facebook, Google, Twitter e afins podem gerar novos vieses e discriminações que impactam, sobretudo, minorias políticas. Então quais seriam esses impactos? Atualmente, em grande parte das sociedades, o que é chamado de internet, ou mundo virtual, e o que seria o mundo real, entre aspas, são coisas totalmente vinculadas. Não existe mais essa cisão entre o que seria o virtual e o real. As pessoas representam a si mesmas na internet, em plataformas de mídias sociais. Suas ações têm impacto online e impacto presencial de um modo que não é possível mais dividir. Entretanto, as métricas das plataformas de mídias sociais parecem favorecer alguns tipos de comportamentos mais sensacionalistas ou radicais, uma vez que o tipo de conversa ou tipo de conteúdo que gera uma reação mais apaixonada, que é medida através de métricas de compartilhamento, de reações negativas e positivas, ganha mais engajamento e, por causa disso, ganha mais visibilidade. Então, alguns pesquisadores e ativistas no mundo todo estão observando como essa lógica do algoritmo que favorece a visibilidade e o engajamento das publicações, independente do seu conteúdo, pode promover alguns tipos de comportamentos associais ou antissociais, como violência e como ataques entre as pessoas. Então, a rigor, essas conversas não podem ser dissociadas do que seria o mundo real, uma vez que elas têm impactos efetivos em instituições, nas pessoas, nos corpos das pessoas, na economia e no trabalho. Como foi falado pelo professor Tarcísio, o ambiente virtual não está dissociado do físico. Então é previsível que ele acabe incorporando o racismo presente no físico, não só através dos usuários clientes, mas também as próprias plataformas. Bom, ao contrário do que alguns pensam, não existe esta neutralidade na tecnologia ou na comunicação. A defesa dessa suposta neutralidade favorece apenas alguns discursos neoliberais de meritocracia, mas não é isto que acontece. Na cadeia produtiva dos sistemas, há vieses e discriminações, partindo desde a construção dos sistemas até o capital financeiro que os promove e os algoritmos que organizam os comportamentos ali realizados. Um corpo crescente de pesquisadoras apontam para estas questões, como, por exemplo, o importante trabalho recente da Safiya Noble, que demonstrou como buscadores, como o Google, vulnerabilizam ainda mais minorias como mulheres negras e latinas em seus resultados. Mulheres negras, por exemplo, historicamente são representadas em mecanismos de busca com características negativas comparadas a outros grupos sociais. Outras pesquisadoras, como a Jean Bolan-Winnie, analisaram como sistemas de reconhecimento de imagem, reconhecimento de faces, também possuem vieses embutidos. Em um experimento que se tornou famoso numa palestra do TED, a pesquisadora mostrou como alguns robôs não sequer reconhecem o rosto de uma mulher negra. Isso acontece, tanto este caso quanto as buscas pejorativas associadas a minorias, acontecem porque os dados embutidos em sistemas de aprendizado de máquina e sistemas de inteligência artificial são enviesados desde o início de sua construção. Outros estudos mostram que a diversidade no Vale do Silício... A gente não pode considerar que essas redes são totalmente livres ou de que são ambientes totalmente seguros.
Isso decorre muito do fato de quem as está programando. Recentemente, Mark Luke, ex-gerente do Facebook, publicou uma carta aberta relatando que mesmo os negros sendo os usuários com maior tempo de atividade na rede, não é acompanhado proporcionalmente pelo número de funcionários. Mark ainda relatou diversos casos de racismo sofridos por funcionários dentro da empresa e advertiu que para uma diversidade real não bastaria a contratação de mais funcionários negros, mas o esforço coletivo e consistente de toda a organização. Não muito diferente está o Google. No seu reporte anual 2018 sobre diversidade, a empresa relatou ter dificuldades de manter seus funcionários negros e de que a taxa de crescimento numérico deles está aquém do esperado. Contrário de tendências mundiais, na verdade está diminuindo. Então a tecnologia não é neutra. Às vezes por omissão e às vezes por modos intencionais de discriminação e de ataque a alguns tipos de minorias. Então, a tecnologia deve ser vista como algo político, algo que incorpora e materializa as relações sociais, políticas, de gênero e de raça da sociedade. Então, desse modo, devem ser vistas não apenas por engenheiros de computação e por desenvolvedores, mas também por sociólogos, antropólogos e pela sociedade civil de modo geral. E no final das contas, alguém vai se aproveitar disso. Bom, as marcas se tornaram cada vez mais políticas de forma explícita. Mas é importante lembrar que desde sempre as corporações tomavam e tomam decisões que têm impactos políticos. Algumas marcas super admiradas hoje em dia promoveram e ganharam dinheiro com racismo, com machismo, com misoginia e com ataque a outras populações. Então, hoje, o que é visto como movimento de marcas em prol da diversidade, como o rebranding e reposicionamento da Skol, por exemplo, que tem um histórico horrível de ataque e de hipersexualização das mulheres, é uma reação a movimentos econômicos de explicitação do que é tomado em decisões de consumo. Então esse discurso que é mais aceito pela sociedade, na verdade, são discursos mais ligados a aspectos liberais do feminismo ou aspectos liberais das relações étnico-raciais, que não vão ao âmago dos problemas, que não trazem os conflitos de fato, mas que estão ligados basicamente ao posicionamento através do consumo. Obviamente que esse posicionamento através do consumo é relevante, mas sobretudo quando as pessoas que, historicamente, devido a opressões de diversos tipos, não tiveram acesso ao consumo, mas principalmente à produção e à construção do capital e dos produtos. Então mulheres negras, homens negros, que não tiveram acesso e não possuem ainda o domínio e a propriedade de empresas, produtos e da circulação de bens financeiros, não estão necessariamente sendo incluídos ao serem exibidos como garotos propaganda em alguns anúncios. Então essa alienação de produção de conteúdo de ativistas é um risco quando está associada à hipervisibilidade de plataformas de mídias sociais e do investimento em anúncios para essa visibilidade de canais que trazem discursos diluídos em detrimento de ativistas que efetivamente vão ao âmago dos problemas e que possuem posturas mais disruptivas. Então esse discurso oferecido por boa parte das marcas hoje, de fato, é um sinal dos tempos, mas não muda a estrutura da sociedade necessariamente. Isso dá trela para iniciarmos uma discussão mais ampla sobre esse ativismo performático, superficial, feito pelo consumo, seguindo uma lógica capitalista e que se alimenta dessa caça aos números. Mas isso vai ficar para um próximo programa, pois o tempo desse está acabando. E
Estamos finalizando mais um Depois das 19. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões e elogios, mande para o e-mail contato.depoisdas19@gmail.com. Nossas redes sociais são Depois das 19 no Twitter, no Instagram, no Facebook. Lembrando que 19 sempre numeral. E agora eu vou pedir para os nossos convidados se despedirem. Henrique, por favor, se despeça. E aí, minha gente, foi um prazer participar. Meu primeiro podcast, por incrível que pareça. Apesar de ter cursado comunicação, rádio e TV, eu acho que é o primeiro podcast que eu participo. Foi um prazer. E se vocês quiserem me seguir, me acompanhar nas minhas redes, Rick Trindade, tanto no Twitter como no Instagram. E no YouTube, o meu canal é Virei Youtuber, 3 pontinhos, os 3 pontinhos mesmo. E mentira, pronto, só pesquisar lá que eu tô lá. Rick, maravilhoso, muito, muito obrigado. Um contato que surgiu assim no desabafo seu, que a gente acabou tendo uma conversa ali e vamos gravar? Vamos, né? Mas o Twitter ultimamente foi um ganho na minha vida, porque eu sempre usei, só que eu usava mais pra comentar algumas coisas e sair. Aí ultimamente eu conheci tantas pessoas legais que me enriquecem também em questão de conteúdo, e eu sou muito grato a isso. Que bom, aí a gente vai ter que se apropriando das ferramentas, né? E a gente fazendo os nossos próprios usos das ferramentas e a gente criando também nossas próprias ferramentas. Com certeza. E unindo, né? E se unindo, isso é importante. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.